A lição de hoje considera o mesmo texto da lição de ontem. Marcos 16, os versos 1 a 8. As mulheres junto ao túmulo. Qual a reação das mulheres junto ao túmulo? O que elas foram fazer lá? Vamos ver. As mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram atentas a passagem das horas do sábado. O Senhor Jesus havia morrido. O Senhor Jesus havia sido sepultado, tinha sido sepultado. E as mulheres esperaram agora passar o sábado porque elas queriam ir ao túmulo fazer o quê? Completar o sepultamento de Jesus, fazer o embalsamamento de Jesus. Elas não pensavam em ressurreição. Elas pensavam simplesmente em cumprir mais um ritual funeral agora com o corpo de Cristo. O sol das suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. O que havia promovido essa decepção? A morte do Senhor Jesus Cristo. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como as suas palavras de conforto. Entretanto, não lembravam das outras palavras, conforme João 16, 22. Eu os verei outra vez. A morte do Senhor Jesus tinha sido realmente, tinha produzido um baque, uma decepção enorme. E elas não lembravam agora da ressurreição que o Senhor Jesus havia dito. Bem, se olhar o texto lá de Marcos, você vai ver que os primeiros versos, verso 1 e 2, diz que elas foram embalsamar Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Foram ao túmulo para ver Jesus e agora completar o sepultamento de Jesus. Na noite anterior, elas tinham comprado as especiarias, conforme mostra o verso 1. Elas tinham uma preocupação, como já disse ontem, uma preocupação real com a pedra que fechava o túmulo. Quem é que retiraria a pedra? Era uma grande pedra. Como remover a grande pedra? Mas elas chegaram lá e, veja o verso 4, olhando, viram que a pedra já fora removida. Bem, aquela preocupação, quem vai remover a pedra? O Senhor Deus havia removido a pedra. Veja, irmãos, não havia mais pedra a ser removida. O Senhor Deus havia providenciado isso. Elas entraram no túmulo e foram surpreendidas por um homem, um anjo, um homem vestido de branco. A Bíblia diz um homem vestido de branco. E ele disse: vocês vieram procurar aqui Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Essa era a confirmação da salvação. Veja, para quem estava lá esperando agora encontrar um corpo, um cadáver, elas receberam a notícia de que ele não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. E o próprio anjo falou assim: agora vocês vão e falem para os outros que ele ressuscitou. Falem para Pedro. E ele disse que ia para Galiléia para encontrar com os seus. O fim do segredo messiânico, aquele segredo que Jesus procurou guardar por um bom tempo, para poder exercer o seu ministério no tempo certo, os 3 anos e meio de ministério. Aquele segredo messiânico não precisava mais, agora era para divulgar, pregar que o Senhor Jesus ressuscitou. As mulheres ficaram inicialmente com medo. Nós ainda vamos ver amanhã por que elas ficaram com medo, qual era a característica do testemunho das mulheres, como que o testemunho das mulheres era visto naquela sociedade, na sociedade hebraica do primeiro século. Mas o silêncio messiânico não durou. Veja o texto da nossa lição. O silêncio, porém, não durou muito. Quando chegaram ao fim do livro de Marcos, o que lemos? E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Os apóstolos foram agora testemunhar, pregar sobre a ressurreição de Jesus. Ao pregar sobre a ressurreição de Jesus, eles estavam pregando o Evangelho eterno, o Evangelho de salvação. E desde então, desde aquele momento, após a morte do Senhor Jesus Cristo, os primeiros dias de pregação do Evangelho,
essa pregação do Evangelho segue até hoje, por toda parte. Assim, é quebrado o silêncio sobre Jesus e sobre quem ele era e o que ele fazia. O livro termina com seus seguidores pregando por toda a parte. O livro de Marcos termina dessa maneira, mas esses seus seguidores que pregam por toda parte, que pregaram por toda parte, que pregam por toda parte, são os membros da igreja cristã. São cada um de nós. Cada um de nós estamos cumprindo esse mandato, esse mandado, que nós tenhamos a pregação de Cristo como algo importante, como algo mais importante da nossa vida. Pregar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Pregar que o Senhor Jesus Cristo está vivo, está assentado à destra de Deus. E pregar que o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar os seus filhos.